Uma fazenda tranquila, isolada do caos da cidade, onde o milionário Ricardo buscava apenas paz e sossego. Mas tudo mudou quando, em uma tarde comum, uma menina descalça e perdida apareceu à sua porta. Com olhos cheios de medo e uma história que ninguém podia imaginar, Sofia trouxe à tona segredos do passado que Ricardo jamais esperava enfrentar. Quem era ela? E por que sua chegada mudaria para sempre as vidas de ambos? Antes de começar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Também compartilhe com quem vai curtir. Agora, curta a história. Era uma tarde de céu limpo, com o sol espalhando seu dourado sobre os campos vastos e tranquilos da fazenda de Ricardo. Ele, um homem de 45 anos, estava sentado em sua varanda, uma xícara de café em mãos e os pensamentos vagando longe. Ricardo era um homem que tinha conquistado tudo que muitos sonham: uma fortuna construída com esforço, propriedades luxuosas e uma fazenda que era seu refúgio da agitação da cidade. Apesar de tudo isso, sentia que algo faltava em sua vida. Ele não sabia bem o que, mas havia um vazio que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Enquanto olhava para o horizonte, Ricardo viu algo que não era comum por ali. No meio da estrada poeirenta que cruzava a propriedade, uma pequena figura se movia lentamente. Primeiro, ele pensou que fosse um animal, mas logo percebeu que era uma criança. Seu coração deu um salto. Quem seria aquela menina andando sozinha naquele lugar tão remoto? Não havia vizinhos próximos, e raramente alguém passava por ali. Deixando o café de lado, Ricardo levantou-se rapidamente. Ele desceu os degraus da varanda e foi em direção à menina. Quando chegou mais perto, percebeu que ela estava descalça, com os pés cobertos de poeira, as roupas rasgadas e um olhar que misturava cansaço e medo. Ela aparentava ter por volta de 9 anos, com cabelos loiros desgrenhados e um rosto manchado de lágrimas secas. Ei, o que aconteceu? Perguntou Ricardo, tentando manter a voz calma, embora estivesse visivelmente preocupado. A menina olhou para ele, hesitante, como se estivesse decidindo se podia confiar nele. Seus olhos castanhos eram grandes e profundos, e Ricardo percebeu que ela estava completamente perdida. Após um momento de silêncio, ela respondeu com uma voz fraca: "Eu não sei onde estou." Essas poucas palavras foram o suficiente para acender um alarme na mente de Ricardo. Quem era aquela criança? Como ela havia parado ali, sozinha e desamparada? Ele se ajoelhou para ficar na altura dela e perguntou gentilmente: "Qual é o seu nome?" "Sofia", disse ela, quase como um sussurro. Ricardo notou que Sofia tremia, não de frio, mas de medo ou exaustão. Sem pensar duas vezes, ele estendeu a mão. "Venha, vamos para dentro. Vou te dar um pouco de água e comida. Depois conversamos, está bem?" Sofia hesitou, mas acabou segurando a mão de Ricardo. Ele sentiu como os dedos dela estavam frios, mesmo sob o sol quente da tarde. Eles caminharam juntos até a casa grande da fazenda, uma construção rústica, porém elegante, que Ricardo reformara há alguns anos. Assim que chegaram, ele a conduziu para a cozinha e a fez sentar-se à mesa. Enquanto Ricardo preparava um sanduíche e um copo de leite, Sofia observava o ambiente ao seu redor, desconfiada e intrigada. Era como se ela nunca tivesse visto uma casa assim antes. Ele percebeu o olhar atento dela e sorriu, tentando transmitir segurança. "Você está segura aqui, Sofia? Não precisa se preocupar." Quando colocou o prato e o copo à frente dela, Sofia começou a comer devagar, mas com uma fome evidente. Ricardo esperou que ela terminasse antes de fazer mais perguntas. Ele sabia que algo sério havia acontecido, mas não queria pressioná-la. "Você estava andando sozinha. Onde estão seus pais?" perguntou ele, tentando ser cuidadoso. Sofia baixou os olhos para o prato vazio e ficou em silêncio por alguns instantes. Finalmente, respondeu: "Eu não sei. Acho que me perdi." Essa resposta deixou Ricardo ainda mais intrigado. Era evidente que havia algo muito maior por trás daquela história. Ele decidiu que não adiantava pressioná-la naquele momento. Ela estava assustada e precisava de descanso. "Tudo bem, Sofia. Você pode ficar aqui até a gente descobrir o que aconteceu, está bem?" disse ele, com um tom reconfortante.
Ela assentiu, mas ainda parecia cautelosa. Ricardo percebeu que, apesar de sua fragilidade, Sofia tinha um olhar de determinação, como se já tivesse enfrentado muitas dificuldades para alguém tão jovem. Ele não sabia o que o destino havia trazido até sua porta, mas estava decidido a protegê-la. Mais tarde, naquela noite, enquanto Sofia dormia em um quarto improvisado, Ricardo sentou-se em sua poltrona na sala, os pensamentos rodopiando em sua mente. Quem era aquela menina? Por que ela parecia tão sozinha? E por que ele sentia uma estranha familiaridade ao olhar para ela, como se houvesse algo mais profundo que ainda não conseguia compreender? O silêncio da fazenda parecia mais denso do que nunca. Ricardo olhou pela janela para a estrada deserta de onde Sofia havia vindo. Ele sabia que aquela noite marcava o início de algo que mudaria sua vida para sempre. O vazio que ele sentia há tanto tempo parecia estar sendo preenchido, mas junto com isso vinha uma avalanche de perguntas sem resposta. E assim, sob o céu estrelado da fazenda, Ricardo fez uma promessa silenciosa: não importa o que fosse necessário, ele descobriria quem era Sofia e como ajudá-la. O encontro inesperado com aquela menina era apenas o começo de uma história que ele jamais poderia ter imaginado. Os primeiros dias de Sofia na fazenda foram uma mistura de curiosidade e silêncio. Ricardo a observava enquanto ela explorava o ambiente com passos hesitantes, como se estivesse tentando se lembrar de algo, mas não conseguia entender o que. A fazenda era grande, cheia de recantos, árvores frondosas e animais que pastavam em harmonia. Para Sofia, tudo era ao mesmo tempo familiar e desconhecido. Às vezes, parecia que ela sabia exatamente para onde estava indo, mas logo parava, confusa, como se tivesse perdido o fio da memória. Ricardo tentou respeitar o espaço dela, mas sua mente estava cheia de perguntas. Quem era aquela menina? De onde ela vinha? E por que, por algum motivo inexplicável, ele sentia uma conexão tão forte com ela? Ele não tinha filhos, nem parentes próximos. Sua vida sempre fora dedicada ao trabalho e, nos últimos anos, à tranquilidade de sua fazenda. E ainda assim, algo em Sofia parecia estranhamente próximo, como se ela fosse uma peça perdida de um quebra-cabeça que ele nem sabia estar incompleto. Uma noite, enquanto lia um livro na sala de estar, Ricardo ouviu passos leves. Era Sofia, que desceu as escadas de forma quase fantasmagórica. Seus olhos estavam arregalados, e ela segurava um cobertor como se fosse um escudo. Ricardo fechou o livro e a chamou gentilmente. Não consegue dormir? Perguntou ele, vendo a menina se aproximar devagar. Não. Tive um sonho estranho. Ela se sentou no sofá ao lado dele, puxando o cobertor até o queixo. Sonhei com uma mulher. Ela tinha cabelos longos, como os meus, e estava aqui, nesta casa. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele se inclinou um pouco para a frente, intrigado. Como era essa mulher? Você a conhece? Sofia balançou a cabeça lentamente. Não sei. Mas ela parecia tão triste. Acho que ela queria me dizer alguma coisa. Ricardo tentou desviar a conversa para algo mais leve, mas não conseguiu tirar aquelas palavras da cabeça. Por que Sofia teria sonhado com uma mulher naquela casa, sendo que ela nunca havia estado ali antes? Ou será que havia estado? Ele começou a se perguntar se havia algo no passado daquela fazenda que ele não conhecia completamente. Nos dias seguintes, Ricardo notou que Sofia passava muito tempo perto do celeiro, olhando para os cavalos com uma mistura de fascínio e medo. Um dia, ele decidiu se aproximar. Você gosta de cavalos? Perguntou ele, tentando quebrar o gelo. Gosto. Acho que sim. Mas eles me assustam um pouco. Ricardo sorriu, tentando deixá-la à vontade. Eles são dóceis. Quer conhecer um mais de perto? Sofia hesitou, mas acabou concordando. Ricardo a levou até um cavalo marrom chamado Estrela. Ele era conhecido por sua gentileza, especialmente com crianças. Sofia estendeu a mão com cuidado, e Estrela abaixou a cabeça para que ela pudesse acariciá-lo. Naquele momento, algo curioso aconteceu. Sofia fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando se lembrar de algo. Eu já estive aqui antes, não é?
Ela perguntou de repente, sem abrir os olhos. Ricardo ficou imóvel. A pergunta o pegou de surpresa. Como assim, Sofia? Ela abriu os olhos e olhou para ele, confusa. Eu não sei. É só uma sensação. Parece que eu já conhecia este lugar. Ricardo tentou tranquilizá-la, mas não conseguia ignorar a intuição de Sofia. Havia algo ali, algo que ele precisava entender. À noite, ele decidiu investigar. Subiu até o sótão, um lugar onde ele raramente ia. Entre caixas empoeiradas e móveis antigos, encontrou um baú com objetos da família. Dentro, havia álbuns de fotos, cartas e documentos que ele não via há anos. Ao folhear um dos álbuns, encontrou uma foto que fez seu coração parar por um instante. Era uma foto antiga de sua irmã Helena, que havia desaparecido há muitos anos. Ela estava sorrindo, e ao seu lado havia uma menina muito parecida com Sofia, embora mais jovem. Ricardo ficou paralisado. Ele sabia que Helena tinha enfrentado problemas no passado, mas nunca soube que ela tinha tido uma filha. Ou será que sabia? A memória estava turva, como se ele tivesse enterrado aquela parte da história. No dia seguinte, Ricardo mostrou a foto para Sofia. Seus olhos se arregalaram. Essa é a mulher do meu sonho! Exclamou ela, apontando para Helena na foto. Ricardo sentiu uma mistura de choque e emoção. Ele não sabia como Sofia podia conhecer Helena, mas estava claro que havia algo ligando as duas. Decidido a descobrir a verdade, ele começou a buscar informações sobre o que havia acontecido com sua irmã depois de seu desaparecimento. Os dias se transformaram em uma corrida contra o tempo. Ricardo contatou antigos conhecidos, visitou arquivos e até contratou um detetive particular. Pouco a pouco, a história começou a se revelar. Helena tinha tido uma filha em segredo, mas havia enfrentado problemas graves e entregado a menina para adoção. Ninguém sabia o que aconteceu depois, até Sofia aparecer na porta de sua fazenda. Quando Ricardo contou para Sofia o que havia descoberto, ela começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Finalmente, as peças de sua vida começaram a se encaixar. Então, ela era minha mãe? Perguntou Sofia, com a voz embargada. Sim, Sofia. E isso faz de você minha sobrinha. Ricardo respondeu, emocionado. Naquele momento, o mistério começou a se dissipar, mas o laço entre eles estava apenas começando a se formar. O que parecia ser um encontro casual agora era uma reconexão que mudaria a vida de ambos para sempre. Os dias passaram lentamente após Ricardo revelar a foto de Helena a Sofia. Algo mudou entre eles. A menina parecia mais confiante, como se a sombra do medo que a acompanhava desde sua chegada à fazenda estivesse começando a se dissipar. Ainda assim, havia uma pergunta que pairava no ar e deixava ambos inquietos. O que mais poderia ser descoberto sobre o passado de Sofia? E, acima de tudo, como ela havia chegado até ali? Uma tarde, enquanto Ricardo cuidava de algumas tarefas no escritório, Sofia apareceu com um caderno velho nas mãos. Ele a viu entrar com passos tímidos, os dedos apertando firmemente o objeto desgastado. Tio Ricardo, disse ela, pela primeira vez chamando-o assim, embora ainda hesitante. Ricardo levantou os olhos do computador e se surpreendeu com um termo carinhoso. Ele esboçou um sorriso e indicou que ela podia se aproximar. O que é isso, Sofia? Perguntou, apontando para o caderno. Eu achei no sótão, ela respondeu, colocando o caderno sobre a mesa. Tem coisas escritas aqui. Acho que era da mulher da foto. Da minha mãe. Ricardo pegou o caderno com cuidado, como se estivesse segurando algo frágil e precioso. As páginas estavam amareladas pelo tempo, e a caligrafia elegante de Helena preenchia cada linha. Ele folheou as primeiras páginas e percebeu que era um diário. Ricardo não sabia que sua irmã mantinha um diário. Essa era uma surpresa que o fez sentir-se ainda mais próximo dela, mesmo depois de tantos anos. Vamos ler juntos? Sugeriu ele, percebendo que Sofia estava ansiosa, mas também nervosa para saber o que aquele diário poderia revelar. Eles se sentaram lado a lado no sofá, e Ricardo começou a ler em voz alta.
As primeiras páginas eram registros simples, a rotina da fazenda, as flores preferidas de Helena, suas reflexões sobre a vida tranquila que levava ali. No entanto, conforme avançavam nas páginas, o tom das anotações mudou. Helena escreveu sobre como havia se apaixonado, mas esse amor veio acompanhado de muitos desafios. Ela falou sobre sua decisão de manter a gravidez em segredo, temendo julgamentos e rejeições. E, então, veio a revelação que fez Ricardo parar de ler por um momento, seus olhos fixos na página como se não pudesse acreditar. Minha filha nasceu hoje. Ela é tão pequena, tão perfeita. Sofia. Esse é o nome que escolhi para ela. Ela será a luz da minha vida, mesmo que o mundo não entenda a nossa história. Sofia, sentada ao lado dele, segurava o braço de Ricardo com força. Ela não disse nada, mas as lágrimas escorriam silenciosas por seu rosto. Ricardo respirou fundo e continuou lendo. Nas páginas seguintes, Helena descrevia os momentos felizes com a filha, mas também os desafios que enfrentou. As palavras começaram a pintar um quadro doloroso. Helena estava lutando contra problemas financeiros e emocionais. A pressão se tornou insuportável, e ela tomou a decisão mais difícil de sua vida. Precisei deixar Sofia. Foi a escolha mais cruel que já fiz, mas era a única forma de protegê-la. Espero que, um dia, ela entenda que eu fiz isso por amor. Ricardo parou novamente, sua voz embargada. Ele olhou para Sofia, que agora estava chorando abertamente. Ele colocou o diário de lado e a abraçou, sentindo o peso de tudo que aquela menina já havia enfrentado em tão pouco tempo. Sofia, sua mãe te amava. Isso está claro em cada palavra que ela escreveu. Ela fez o que achou que era melhor para você. Mas por que ela não voltou? Por que ela não veio me buscar? Sofia perguntou, com a voz embargada. Ricardo não tinha respostas imediatas. Ele sabia que Helena havia desaparecido de forma misteriosa, mas nunca imaginou que ela estivesse carregando um fardo tão pesado. Ele prometeu a si mesmo que descobriria o que aconteceu, mas, por enquanto, tudo o que podia fazer era garantir a Sofia que ela não estava mais sozinha. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Ricardo continuou lendo o diário. Em uma das últimas entradas, encontrou algo que chamou sua atenção, uma descrição detalhada de um pingente em forma de estrela que Helena havia dado para Sofia antes de se separar dela. Era um símbolo de amor e proteção, um pequeno tesouro que deveria acompanhá-la, mesmo na ausência da mãe. Ricardo correu para o quarto de Sofia e, com cuidado, abriu a pequena mochila que ela havia trazido quando chegou à fazenda. Lá estava o pingente, reluzindo sob a luz suave do abajur. Ele segurou o objeto em suas mãos, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Aquele pingente era a prova do vínculo inquebrável entre Helena e Sofia, mesmo após tantos anos e adversidades. Na manhã seguinte, ele mostrou o pingente para Sofia, explicando sua origem. Sua mãe queria que você soubesse que sempre estaria com você, de alguma forma. Esse pingente é uma prova do amor dela. Sofia sorriu entre lágrimas e colocou o pingente no pescoço, segurando-o com carinho. Obrigada, tio Ricardo, por tudo. A partir daquele momento, o vínculo entre eles se fortaleceu ainda mais. Ricardo percebeu que Sofia não era apenas uma criança perdida que havia aparecido em sua fazenda. Ela era parte de sua família, parte de sua história, e ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para protegê-la e honrar o legado de Helena. Enquanto olhavam o campo dourado sob o sol daquela manhã, Ricardo sentiu que, apesar de todas as perguntas sem resposta, ele e Sofia estavam exatamente onde deveriam estar, juntos, como uma família. Ricardo não conseguia afastar os pensamentos sobre Helena. Sua irmã, que havia desaparecido de forma tão abrupta anos atrás, era agora o centro de um mistério que envolvia a pequena Sofia. As palavras do diário e o pingente em forma de estrela despertaram memórias de uma época distante, mas também abriram perguntas que ele sabia que precisavam de respostas. Quem era Helena, de fato? O que aconteceu com ela após ter tomado a dolorosa decisão de entregar Sofia? E, mais importante, por que ninguém na família sabia sobre isso? Determinado, Ricardo decidiu investigar o passado de Helena a fundo.
Ele começou revirando os próprios arquivos da família, procurando em documentos antigos, caixas de fotos e cartas que haviam sido guardadas no sótão por décadas. Enquanto folheava álbuns de fotos, encontrou uma imagem que chamou sua atenção. Helena, com um sorriso radiante, estava ao lado de um homem que Ricardo não reconhecia. O olhar carinhoso entre os dois sugeria que ele tinha sido importante para ela. Na parte de trás da foto, havia uma anotação: Marcos e eu, Fazenda Primavera 1997. Ricardo sentiu um arrepio. Ele não se lembrava de ninguém chamado Marcos na vida de Helena, mas o nome da fazenda o intrigou. Parecia um lugar familiar, mas estava distante de sua memória, como se fosse um detalhe esquecido em um canto escuro da mente. Com a foto em mãos, Ricardo decidiu visitar Dona Clara, uma antiga amiga da família e a única pessoa que poderia saber algo sobre o paradeiro de Helena. Clara era uma mulher de cabelos grisalhos, com olhos que pareciam conter décadas de sabedoria e segredos. Ao ver a foto, ela suspirou profundamente e balançou a cabeça. Ah, Ricardo! Helena me falou sobre Marcos. Foi a única vez que a vi realmente apaixonada. Ele era um homem bom, mas a vida deles foi complicada. Acho que é hora de você saber o que aconteceu. Ricardo se inclinou para a frente, o coração acelerado, enquanto Clara começava a contar a história. Segundo ela, Helena havia se apaixonado por Marcos quando trabalhava na Fazenda Primavera, que ficava a algumas horas dali. Ele era um homem simples, mas cheio de sonhos, e os dois planejaram começar uma vida juntos. No entanto, a felicidade foi interrompida por uma tragédia. Marcos sofreu um acidente durante o trabalho na fazenda e faleceu pouco antes de saber que Helena estava grávida de Sofia. Com o coração partido e enfrentando a desaprovação da família, que não aceitava sua relação com Marcos, Helena decidiu deixar tudo para trás. Ela foi para outra cidade, onde tentou criar Sofia sozinha, mas as dificuldades foram muitas. Apesar de tudo, Helena nunca perdeu o amor por sua filha, e Clara contou que ela sempre falava de Sofia com um brilho nos olhos. Ela me disse uma vez que faria qualquer coisa para proteger a filha, mesmo que isso significasse deixá-la aos cuidados de outra pessoa. Foi a decisão mais dolorosa da vida dela, concluiu Clara, com os olhos marejados. Ricardo saiu da casa de Clara sentindo uma mistura de tristeza e determinação. Ele finalmente entendia as escolhas de Helena, mas isso não respondia a uma pergunta crucial: por que ela nunca voltou para buscar Sofia? Movido por essa dúvida, ele começou a buscar registros em cartórios, hospitais e outras instituições, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. A cada nova descoberta, o passado de Helena parecia mais complexo e doloroso. Uma semana depois, Ricardo recebeu um telefonema do detetive particular que havia contratado. A ligação trouxe uma notícia que ele não esperava: Helena havia falecido há alguns anos, vítima de uma doença grave. Ela passou seus últimos anos sozinha, mas havia deixado um documento importante, uma carta destinada a Sofia. O detetive encontrou a carta em uma caixa lacrada em um antigo apartamento que pertencia a Helena. Quando a carta chegou às mãos de Ricardo, ele abriu com cuidado, sentindo o peso de cada palavra antes mesmo de lê-las. Era uma carta longa, escrita com a caligrafia cuidadosa de Helena, e cada linha transbordava amor e arrependimento. Na carta, Helena explicava por que havia tomado as decisões que tomou, pedindo perdão a Sofia por não ter estado presente em sua vida. Ela também expressava o desejo de que Sofia fosse feliz e encontrasse um lar onde pudesse ser amada. Ricardo leu a carta em voz alta para Sofia, que estava sentada ao seu lado no sofá, segurando o pingente em forma de estrela com força. As lágrimas deslizavam pelo rosto da menina enquanto ouvia as palavras de sua mãe. Ela me amava, tio Ricardo, mesmo longe de mim, ela me amava. Sofia disse, com a voz embargada. Ricardo a abraçou, sentindo uma conexão ainda mais forte com a menina. Ele sabia que a perda de Helena era uma ferida que nunca cicatrizaria completamente, mas também sabia que Sofia tinha direito a algo que sua mãe queria para ela, um futuro cheio de amor e segurança. Nos dias que se seguiram, Ricardo decidiu honrar o legado de Helena de uma forma especial. Ele transformou um dos galpões da fazenda em um espaço dedicado a memórias e aprendizados, onde Sofia e outras crianças poderiam brincar, estudar e se sentir acolhidas.
Ele também plantou uma árvore no jardim, um símbolo de esperança e continuidade, e a batizou de Árvore de Helena. Agora, sempre que Sofia olhava para aquela árvore, sentia como se estivesse conectada à mãe de uma forma que ia além do tempo e da distância. Ricardo sabia que ainda havia muito a construir, mas ele estava pronto para o desafio. Afinal, ele e Sofia eram, agora, uma família, unidos pela dor, pelo amor e pela promessa de um futuro melhor. O céu estava tingido de tons dourados e avermelhados quando Ricardo se sentou em sua poltrona, segurando o envelope que havia acabado de chegar. Era o relatório final do detetive particular que ele contratara para desvendar a história de Sofia e Helena. Durante semanas, ele havia vasculhado arquivos, coletado depoimentos e mergulhado no passado da família. Ricardo sabia que, dentro daquele envelope, estava a resposta para todas as perguntas que o atormentavam desde o dia em que Sofia apareceu em sua fazenda. Ele respirou fundo antes de abrir o envelope, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. Sofia, agora com um pingente de estrela pendurado no pescoço, sentou-se ao lado dele no sofá. Seus olhos grandes estavam cheios de expectativa, misturados com um toque de medo. Tio Ricardo, o que está aí? Ela perguntou, apertando as mãos pequenas contra o colo. Ricardo abriu o envelope e começou a ler o documento, linha por linha. Conforme lia, seu rosto mudava de expressão, passando de confusão para surpresa e, finalmente, para um choque absoluto. Ele não sabia se conseguia acreditar no que estava vendo. As palavras estavam ali, claras e diretas, mas era como se sua mente se recusasse a aceitar. O que foi, tio Ricardo? Sofia perguntou novamente, agora visivelmente preocupada. Ricardo colocou o papel sobre a mesa e respirou fundo antes de começar a falar. Ele sabia que precisava encontrar as palavras certas, mas como explicar algo tão complexo para uma criança? Mesmo assim, ele decidiu ser honesto, porque Sofia merecia saber a verdade. Sofia, o relatório confirma o que já descobrimos. Você é filha da Helena, minha irmã. Isso faz de você minha sobrinha. Ele fez uma pausa, observando a reação dela. Sofia sorriu timidamente, como se ainda estivesse tentando assimilar a ideia. Mas tem mais, Sofia. Algo que nem eu sabia. Ricardo engoliu seco antes de continuar. Sua mãe, Helena, não desapareceu por acaso. Ela estava tentando proteger você. Proteger? De quem? Sofia perguntou, confusa. Ricardo pegou o relatório novamente e explicou o que havia descoberto. Após a morte de Marcos, o pai de Sofia, Helena havia enfrentado ameaças de pessoas ligadas a negócios obscuros, indivíduos que queriam se aproveitar da herança deixada por Marcos. Com medo de que algo pudesse acontecer a Sofia, Helena tomou a dolorosa decisão de escondê-la e desaparecer, acreditando que assim estaria garantindo a segurança da filha. Mas havia mais um detalhe que Ricardo mal conseguia dizer em voz alta. Ele hesitou antes de continuar. Sofia, há algo ainda mais importante. Ricardo fez uma pausa, olhando nos olhos dela. Eu descobri que, antes de você aparecer aqui, sua mãe deixou um último pedido. Sofia o encarou, curiosa e apreensiva ao mesmo tempo. Ela deixou claro que, se algo acontecesse com ela, ela queria que eu cuidasse de você. Ricardo fez uma pausa, a voz embargada. Foi ela quem planejou para que você viesse até aqui. Ela sabia que, na fazenda, você estaria segura. Sofia ficou em silêncio, processando o que acabará de ouvir. Finalmente, com os olhos marejados, ela perguntou. Então, ela confiava em você? Sim, Sofia, mais do que eu podia imaginar. Ricardo respondeu, emocionado. E agora eu entendo por que você apareceu naquele dia. Não foi por acaso. Foi o desejo dela. O momento foi interrompido quando Sofia pegou o pingente de estrela que usava no pescoço e o segurou com força. Ela olhou para ele, como se estivesse buscando uma conexão com a mãe que nunca conheceu completamente. Ricardo percebeu que aquele pequeno objeto significava mais do que um simples presente, era um símbolo do amor de Helena, um elo que nem o tempo nem a distância poderiam romper. Tio Ricardo, você acha que minha mãe sabia que eu ia sentir falta dela? Sofia perguntou, com a voz baixa.
Acho que sim, Sofia. Mas também acho que ela queria que você soubesse que nunca esteve sozinha. O pingente que ela te deu, as palavras no diário, e até o fato de você estar aqui comigo, tudo isso é prova de que ela te amava profundamente. Sofia se aproximou de Ricardo e o abraçou com força, como se estivesse buscando conforto e segurança. Ele assegurou, sentindo que aquele momento era um ponto de virada em suas vidas. Apesar da dor de perder Helena, ambos sabiam que agora tinham um ao outro para construir um futuro melhor. Nos dias seguintes, Ricardo começou a transformar o antigo escritório da fazenda em um espaço dedicado à memória de Helena. Ele colocou as fotos, o diário e outros itens pessoais dela em uma estante, criando um pequeno santuário onde Sofia pudesse aprender mais sobre a mãe. A cada dia, Sofia fazia perguntas sobre Helena, querendo saber como ela era, o que gostava de fazer e como era a sua vida antes de tudo mudar. A descoberta do vínculo entre Ricardo e Sofia não apenas trouxe respostas, mas também abriu um novo capítulo em suas vidas. Para Ricardo, a revelação foi uma oportunidade de corrigir os erros do passado, de estar presente para Sofia de uma forma que talvez ele não tivesse estado para Helena. Para Sofia, foi a certeza de que, mesmo em meio a tantas perdas e incertezas, ela nunca esteve completamente desamparada. A revelação chocante não apenas conectou os pontos de um passado fragmentado, mas também deu a eles algo precioso, a chance de recomeçar juntos. Sob o mesmo céu estrelado que um dia Helena olhou, Ricardo e Sofia sentaram-se lado a lado na varanda da fazenda, prontos para enfrentar o futuro com coragem e amor. A fazenda de Ricardo, que por anos foi apenas um refúgio tranquilo para escapar do mundo, começou a se transformar de maneira inesperada após a chegada de Sofia. O lugar que antes era silencioso, marcado apenas pelo som do vento entre as árvores e os passos calmos dos cavalos, começou a ganhar uma nova energia. A presença da menina trouxe vida e propósito, algo que Ricardo nem sabia que estava faltando. Tudo começou com pequenas mudanças. Ricardo percebeu que Sofia, apesar de sua aparência frágil e das dificuldades que enfrentou, tinha uma curiosidade vibrante sobre o mundo ao seu redor. Ela fazia perguntas sobre tudo. Como o trigo crescia nos campos, por que os pássaros cantavam em horários diferentes e como os cavalos sabiam obedecer aos comandos. Cada pergunta dela era como um raio de luz que iluminava um canto escuro da vida de Ricardo, lembrando de como o simples ato de aprender e descobrir pode ser transformador. Um dia, enquanto andavam juntos pelos estábulos, Sofia parou de repente e apontou para um canto onde algumas ferramentas antigas estavam encostadas. Tio Ricardo, por que essas coisas estão tão velhas e esquecidas? Ela perguntou, com os olhos curiosos. Ricardo olhou para as ferramentas. Elas pertenciam ao avô dele, um homem que havia construído boa parte da fazenda com as próprias mãos. Essas ferramentas têm história, Sofia. Mas acho que faz muito tempo que não são usadas. Ele respondeu, pensativo. E se a gente arrumasse? Ela sugeriu, com um sorriso tímido. Talvez pudesse ajudar a fazer algo novo aqui. A ideia simples de Sofia acendeu algo dentro de Ricardo. Ele percebeu que a fazenda poderia ser muito mais do que apenas um lugar para ele descansar. Poderia ser um lugar onde histórias eram construídas, onde memórias eram criadas e onde Sofia poderia florescer. Foi aí que ele decidiu transformar a fazenda por completo. Ricardo começou a fazer planos para revitalizar a fazenda. Ele queria que o lugar fosse acolhedor e cheio de vida, não apenas para ele e Sofia, mas para outras crianças e pessoas que precisavam de um espaço seguro e acolhedor. Ele decidiu começar com a construção de um jardim, algo que Sofia sempre mencionava quando falava sobre os poucos momentos felizes que se lembrava de sua infância. Quero um jardim com muitas flores coloridas, tio Ricardo. E uma árvore bem grande onde a gente possa sentar embaixo e contar histórias. Sofia disse, animada, enquanto desenhava o que imaginava em um pedaço de papel. Ricardo chamou alguns ajudantes, e juntos começaram a trabalhar no jardim. Sofia estava sempre por perto, colocando sementes na terra com cuidado e escolhendo as cores das flores que queria ver crescer. Em poucos meses, o espaço que antes era apenas um campo vazio se transformou em um paraíso cheio de vida, girassóis, margaridas, rosas e até uma pequena horta com verduras e ervas. Com o jardim em pleno crescimento, Ricardo teve outra ideia.
Ele decidiu transformar um antigo galpão da fazenda em um centro comunitário, onde crianças da região pudessem aprender sobre a natureza, cuidar dos animais e descobrir novas habilidades. Ele deu a ideia a Sofia, que ficou tão animada que começou a listar todas as coisas que poderiam fazer ali. A gente pode ensinar a plantar, a cuidar dos cavalos, e até a pintar. Ela disse, com os olhos brilhando. Ricardo não perdeu tempo. Ele reformou o galpão, adicionando mesas, cadeiras e até um pequeno palco para apresentações. Nas paredes, pendurou quadros com fotos antigas da fazenda e de Helena, para que Sofia e outras crianças sempre se lembrassem da história do lugar e das pessoas que o tornaram especial. O centro comunitário logo se tornou um ponto de encontro. Crianças de todas as idades vinham aprender, brincar e explorar. Sofia, que antes era tímida e reservada, começou a se soltar, tornando-se uma espécie de pequena anfitriã. Ela mostrava aos outros como alimentar os animais, contava as histórias que Ricardo lhe ensinara e até ajudava os mais novos a cuidar do jardim. Outro ponto de transformação da fazenda foi a relação de Sofia com os animais. Quando chegou, ela tinha medo dos cavalos, mas aos poucos, com paciência e carinho, começou a se aproximar deles. Estrela, o cavalo preferido de Ricardo, tornou-se o amigo inseparável de Sofia. Ela aprendeu a escová-lo, a dar comandos simples e, eventualmente, a montar com segurança. Essa conexão com os animais inspirou Ricardo a criar uma pequena escola de equitação, onde as crianças poderiam aprender a montar e, ao mesmo tempo, desenvolver confiança e responsabilidade. Para Sofia, estar ao lado de Estrela era um lembrete de que ela podia superar seus medos e alcançar coisas que nunca imaginou. Depois de meses de trabalho árduo, a transformação da fazenda estava completa. Ricardo e Sofia decidiram fazer uma festa de inauguração para celebrar o novo capítulo daquele lugar tão especial. Eles convidaram todas as famílias da região, decoraram o jardim com luzes e montaram mesas cheias de comida caseira. Naquela noite, enquanto as crianças brincavam no jardim e os adultos conversavam sob a luz das estrelas, Ricardo olhou ao redor e sentiu algo que há muito tempo não sentia: satisfação. Ele percebeu que a fazenda, que antes era apenas um lugar solitário, agora era um espaço de alegria, aprendizado e conexão. Sofia, segurando seu pingente de estrela, se aproximou de Ricardo e o abraçou. Tio Ricardo, minha mãe ia ficar tão feliz se visse isso tudo. Ricardo sorriu e passou a mão pelos cabelos dela. Tenho certeza de que ela está muito orgulhosa de você, Sofia. E eu também estou. Naquele momento, sob as luzes suaves da festa e o céu estrelado da fazenda, Ricardo e Sofia perceberam que haviam encontrado algo precioso: um lar, um propósito e, acima de tudo, uma família. A transformação da fazenda não foi apenas física, mas emocional, um símbolo de como o amor e a dedicação podem mudar vidas de formas inesperadas e profundamente significativas. A vida na fazenda tinha mudado completamente desde a chegada de Sofia, mas não era apenas o ambiente que estava diferente. Ricardo sentia uma transformação dentro de si, algo profundo e difícil de descrever. Durante anos, ele havia acreditado que sua vida estava completa. Ele tinha riqueza, sucesso e um refúgio tranquilo na fazenda. Mas a chegada inesperada de Sofia mostrou que faltava algo essencial: a conexão humana que dá significado à vida. O vínculo entre os dois crescia dia após dia, não apenas pela convivência, mas pelo compartilhamento de momentos que iam além das palavras. Era nos pequenos gestos, como quando Sofia corria até ele com um desenho que fizera, ou quando Ricardo a ensinava a preparar pão caseiro, que a relação entre eles se fortalecia. Ricardo não via mais Sofia apenas como uma criança que apareceu inesperadamente. Ele a via como parte de sua história, como alguém que ele estava destinado a proteger e amar. Certo dia, Ricardo acordou com os sons de risadas vindos do jardim. Sofia estava brincando com Estrela, o cavalo que agora era seu companheiro inseparável. Ela montava nele com uma confiança que, meses antes, parecia impossível. Ricardo observou a cena por um momento antes de se juntar a ela. Você está ficando muito boa nisso, sabia? Disse ele, sorrindo enquanto ela desmontava. Eu tenho o melhor professor do mundo. Sofia respondeu, abraçando Estrela e depois correndo para abraçar Ricardo.
Ricardo se abaixou para ficar na altura dela e notou o pingente de estrela pendurado em seu pescoço. Era um símbolo constante do amor de Helena, e ele sentia que, de alguma forma, ela ainda estava presente, guiando-os. Você acha que minha mãe ia gostar de me ver assim? Sofia perguntou, segurando o pingente com carinho. Eu tenho certeza disso, Sofia. Ela ficaria muito orgulhosa de quem você está se tornando. Essas palavras pareciam acender algo em Sofia. Ela sorriu, mas seus olhos mostravam uma determinação que Ricardo conhecia bem. Ele sabia que Sofia queria mais do que simplesmente ouvir que sua mãe estaria orgulhosa. Ela queria honrar a memória de Helena de forma tangível. A manhã começava devagar na fazenda. Os raios de sol invadiam o quarto de Sofia, dançando pelas cortinas e iluminando seu rosto. Ela abriu os olhos e respirou fundo, sentindo o aroma fresco das flores do jardim. Já fazia meses desde o dia em que descobrira a história completa de sua mãe, Helena, e, desde então, a vida havia tomado um rumo novo, cheio de descobertas e momentos preciosos. Sofia levantou-se e correu para a cozinha, onde Ricardo já estava preparando o café da manhã. A cozinha era agora um lugar repleto de risos e conversas. Os dois tinham criado uma rotina simples, mas carregada de significado. Naquela manhã, no entanto, Ricardo parecia mais animado que o habitual. Bom dia, meu raio de sol. Ele disse, virando-se para ela com uma expressão misteriosa. Bom dia, tio Ricardo. Por que você está com esse sorriso no rosto? Sofia perguntou, desconfiada. Ricardo colocou uma xícara de leite quente na mesa e piscou para ela. Tenho uma surpresa para você hoje. Mas só vou contar depois do café. Sofia regalou os olhos de curiosidade, mas sabia que, por mais que insistisse, Ricardo não cederia. Então, ela comeu rapidamente, a mente cheia de possibilidades sobre o que ele poderia estar planejando. Depois do café, Ricardo segurou a mão de Sofia e a levou para fora. O sol estava brilhando, e a fazenda parecia mais viva do que nunca. Passaram pelo jardim, pelo celeiro e chegaram a uma área que Sofia raramente visitava. Lá, escondido sob um grande lençol branco, havia algo que parecia ser uma placa. Está pronta? Ricardo perguntou, olhando para ela com um sorriso largo. Pronta para o quê? Ela respondeu, ansiosa. Ricardo puxou o lençol, revelando uma placa de madeira lindamente trabalhada. As palavras gravadas nela fizeram o coração de Sofia bater mais rápido, fazendo estrela, com um lar de amor e esperança. Embaixo, havia uma pequena dedicatória, em memória de Helena, e em homenagem a Sofia, cuja luz nos guia. Sofia olhou para a placa, sem conseguir conter as lágrimas. Ela abraçou Ricardo com força, sentindo uma mistura de felicidade e emoção. Tio Ricardo, isso é tão lindo. Obrigada, disse ela, enxugando as lágrimas. Essa fazenda é sua, Sofia. É nosso lar, e eu quero que você sempre saiba que aqui você é amada e que pode crescer sendo quem quiser. Ricardo respondeu, com a voz embargada. Mas Ricardo ainda não havia terminado com as surpresas. Ele revelou que aquele dia seria especial. Eles fariam uma nova festa, ainda maior que a anterior, para celebrar o futuro da fazenda. Dessa vez, todos da região estavam convidados, incluindo as crianças que haviam participado das atividades no centro comunitário. Sofia passou o dia ajudando a preparar tudo. Eles decoraram o jardim com flores frescas, montaram mesas cheias de doces e prepararam um espaço para as crianças se apresentarem. Havia música, comida e, principalmente, uma energia de união e alegria. Quando os convidados começaram a chegar, Sofia percebeu o quanto sua vida havia mudado. Antes, ela era uma menina perdida, sem direção. Agora, estava cercada por pessoas que a amavam e que faziam parte de sua nova história. Ricardo, por sua vez, via nos olhos de Sofia a transformação de uma criança que havia encontrado não só um lar, mas também sua força interior. No meio da festa, Ricardo chamou Sofia para um momento especial. Ele pediu que todos se reunissem no centro do jardim, perto da árvore que haviam plantado juntos em homenagem a Helena. Sofia, tenho mais uma coisa para você, disse ele, tirando uma pequena caixa de seu bolso. Sofia abriu a caixa e encontrou um pequeno medalhão dourado.
Dentro, havia uma foto de Helena sorrindo, ao lado de um espaço vazio. Esse espaço é para você colocar uma foto sua, para que vocês duas estejam sempre juntas, explicou Ricardo. Sofia segurou o medalhão contra o peito, sentindo uma conexão ainda mais forte com sua mãe. Ela olhou para Ricardo, os olhos brilhando de gratidão. Obrigada, tio Ricardo. Por tudo. Por cuidar de mim, por me mostrar que eu posso ser feliz de novo. Eu que agradeço, Sofia. Você me ensinou o que é realmente importante na vida. A festa continuou até o anoitecer, e quando as estrelas começaram a brilhar no céu, Ricardo e Sofia se sentaram na varanda, olhando para o campo iluminado pela lua. As crianças já haviam ido embora, mas o jardim ainda parecia cheio de vida. O final feliz de Ricardo e Sofia não foi apenas sobre encontrar respostas ou superar dificuldades. Foi sobre a construção de um novo começo, cheio de esperança e possibilidades. A Fazenda Estrela se tornou um símbolo de resiliência e amor, um lugar onde todos podiam encontrar acolhimento e alegria. E, assim, sob o céu estrelado daquela noite, Ricardo e Sofia encontraram a verdadeira essência de uma família: estar juntos, não importa o que aconteça, e carregar no coração o amor que nunca se apaga. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.